Olá! Mais uma vez estamos aqui conversando sobre saúde e eu estou trazendo novamente uma pessoa que já fez um programa muito bom com a gente sobre pressão arterial elevada, que é o Dr. Otávio Coelho e que vai nos falar hoje também de coração de criança, coração de adulto, e vamos pegar um pouquinho sobre outros fenômenos que ocorrem no coração das pessoas. Frequência cardíaca modificada, arritmia cardíaca, infarto do miocárdio em criança, tem, eu vou explicar como, ele vai dizer algumas coisas que podem acontecer. O Dr. Otávio Coelho, ele é chefe da disciplina de cardiologia do Hospital das Clínicas da Unicamp e da disciplina de cardiologia da Faculdade de Medicina da Unicamp. É meu amigo também, e é meu cardiologista, cuida do meu coração. Como é, Martins? Tudo bem? Tudo bem com você? Muito obrigado por estar mais uma vez aqui, Otávio. Escuta, vamos falar um pouquinho, você uma vez esteve aqui falando de pressão arterial elevada. Vamos falar um pouquinho do coração de criança, não necessariamente das cardiopatias congênitas, que é toda uma especialidade bem específica dentro da cardiologia, das malformações do coração, que necessitam correção cirúrgica e tal. Vamos falar do coração normal, que é submetido a uma pressão arterial elevada, das arritmias cardíacas, eles são frequentes em crianças, e como é que isso trata. E vamos falar do infarto do miocárdio um pouquinho, e também da existência ou não na criança do infarto do miocárdio, é menos frequente, não é? Mas o que é o infarto do miocárdio? Bom, aqui focando na criança, primeiro a definição de infarto. Infarto é quando eu tenho a supressão súbita da oferta de oxigênio para o músculo cardíaco, na maioria das vezes pela oclusão de uma artéria coronária epicárdica, e essa falta de oxigênio faz com que haja necrose de um grupo de células dos miócitos das células do coração. Destruição da musculatura cardíaca por falta de oxigênio, falta de sangue, como que seja? Em relação à cardiopatia isquêmica na criança, nós temos fundamentalmente duas divisões. A primeira divisão é quando a criança nasce com as coronárias, que são as artérias que irrigam o coração, com uma origem anômala. Elas nascem habitualmente na raiz da aorta, portanto elas levam sangue arterial para nutrir o coração. Elas podem ter essa origem na artéria pulmonar, que leva sangue venoso e leva a isquemia. E a natureza sabe, né? A coronária sai da saidinha da aorta, porque aquele sanguinho bem oxigenado que está indo para o resto do corpo sai de cara para nutrir o próprio coração, né? Exato. A outra situação é uma situação que ela não é muito prevalente, mas ela tem aumentado um pouco, que é a presença de alterações congênitas do metabolismo do colesterol, geneticamente condicionadas. Nós temos o que nós chamamos de hipercolesterolemia familiar, que tem a forma homozigótica, ou seja, herdou isso do pai e da mãe, e tem a forma heterozigótica, que um dos dois. Portanto, existem crianças que nascem com o colesterol muito alto. Nós estamos fazendo de rotina hoje na pediatria dosagem de colesterol e triglicéridos em crianças desde o nascimento, a partir dos 2 anos de idade. Exato. E essas crianças que têm o colesterol muito alto, porque elas nascem com uma incapacidade de expressar nas células hepáticas o receptor do LDL colesterol, ou totalmente no homozigótico, ou parcialmente no heterozigótico. Traduzindo isso, as pessoas pensam que o colesterol aumentado, que entope as artérias, é da dieta. Então tem não come gordão. Mas a grande maioria do colesterol vem de uma dificuldade hepática de metabolização, por causa dessa enzima que está faltando, e isso é genético hereditário. Então é por isso que é muito difícil controlar o colesterol aumentado só com dieta. Quase sempre você é obrigado a usar drogas que impedem que isso aconteça ao nível hepático. Falei bem, doutor? Falou. E com isso você tem um nível do colesterol muito alto circulante. E esse colesterol vai precocemente depositar na parede das artérias. E vai entupi-las. E na idade, e dependendo da gravidade disso, pode ter infarto do miocárdio muito precoce. E que é terrível, as pessoas não acreditam. Sabe, isso é uma situação. Por sorte, a quantidade da forma homozigótica, que é a mais grave, é rara. Portanto, isso é uma coisa que vale a pena. Só uma pergunta, o fato de pai e mãe terem colesterol elevado fala a favor da homozigose? Não, né? Não é por isso que... Precisa preencher
os critérios para ter hipercolesterolemia familiar. E também tem um critério muito simples para isso, para pensar nisso, para discutir isso. Caso o colesterol do pai ou da mãe seja no colesterol total acima de 300 e o LDL colesterol acima de 200. Quem tem isso, vale a pena investigar se é hipercolesterolemia familiar ou não. Mas então, pode acontecer infarto na criança e no pré-escolar e no escolar, igualzinho do adulto, por formação. Agora, saindo da criança, indo para o infarto, de maneira mais geral, o infarto é a principal causa de morte dentre as doenças cardiovasculares. No Brasil, morrem 320 mil pessoas de doença cardiovascular, aí incluído... Por ano? Por ano. Aí incluído, olha que a gente que não acaba mais, hein? Aí incluído infarto, acidente vascular cerebral... Maracanã cheio de gente. Acidente vascular cerebral, que é o derrame, insuficiência cardíaca, as doenças valvares, etc. Quando nós separamos só as doenças ateroscleróticas, infarto e acidente vascular cerebral, até o ano de 2010, no Brasil se morria ainda mais de derrame do que de infarto. Agora o infarto passou, e como é em todo o mundo ocidental. E no Brasil hoje morrem, números redondos, 90 mil pessoas de infarto por ano. É um número assustador. E sendo que uma boa parte desses pacientes poderiam ter o seu infarto ou adiado por mais 5, 10 ou 15 anos e eventualmente nunca viriam a ter infarto, ou realmente nunca ter infarto se forem bem tratados. Algumas medidas de prevenção muito simples, porém muito eficazes, poderiam ser adotadas. Qual é o papel da emoção e dos aspectos psicoemocionais no desencadeamento das lesões cardíacas? Que todo mundo fala, nossa, ele sofreu muito, teve um susto, teve um desgosto, e a gente sempre discute se isso é verdade ou não. E vou te dar um trabalho em inglês que às vezes eu uso nas minhas aulas, nas minhas conferências, aí quando eu falo de relações familiares. Os ingleses estudaram alguns trabalhos e mostraram que crianças com déficit de atenção e com problemas emocionais, falta de vínculo, na adolescência apresentam às vezes mais hipertensão arterial e frequência cardíaca mais aumentada do que a média das pessoas e mais risco de fazer aterosclerose e ter problemas principalmente ao nível de aorta, chamando da aterosclerose infantil, que era uma coisa que a gente hoje sabe que é sério e que começa na infância. O emocional joga um papel importante? Não, eu vou só começar você falou, quando começa a aterosclerose? Ela começa intraútero. No nascimento, né? Não, intraútero. Pois é. Nós temos feto com estria gordurosa. Com alteração. Mas, voltando à pergunta específica da emoção, eu tenho 3 ou 4 estudos muito interessantes. Só da gente ser Ponte Pretano e ter ganho do Vasco de 2-1 piora a situação? Não, só melhora. Nós temos tem alguns estudos que são muito interessantes e vale a pena. Em alguns lugares, nós temos o número de infartos da população muito bem seguidos. Então, se você for em Los Angeles, você sabe exatamente qual que é o número de infartos que acontece em qualquer dia de qualquer ano. E você se lembra que alguns anos atrás houve um grande terremoto em Los Angeles. Então, poucas coisas dão mais medo do que um grande terremoto. Puxa vida. Então, os investigadores desse estudo, eles compararam a média histórica de infarto naqueles dias da semana, naqueles dias do mês, na cidade de Los Angeles, comparado imediatamente após o terremoto, e isso teve um importante acréscimo. Ou seja, o medo, o terror, o estresse favorece. Como você falou em futebol, tem um estudo muito parecido feito na Copa do Mundo da Alemanha. Que é muito interessante. Pensei que você ia falar da Copa do Mundo do Brasil, que nós perdemos para o Uruguai. A Copa do Mundo realizada na Alemanha, e você sabe tão bem que os alemães também têm estatísticas de saúde da melhor qualidade. Maravilhosa, né?
E é interessante porque eles fizeram mais ou menos a mesma coisa e nos jogos da Copa do Mundo, que a Alemanha estava colocando em risco a sua classificação, aumentou o número de infartos. Nos jogos da Copa do Mundo, na Alemanha, em que a Alemanha não jogava, portanto, estavam assistindo ao jogo, mas a emoção era nenhuma, não mudava. E nos jogos em que a Alemanha participava, mas que não estava colocando em risco a sua classificação, também não aumentou. Então, não resta dúvida que vai. Um grande estudo epidemiológico chamado Interheart, que foi realizado com 90 mil pessoas. Entre corações. Com 90 mil pessoas no mundo todo, é um estudo de caso controle, em que tentou saber quais são os principais marcadores para infarto. Em número 1 estava a dislipidemia, número 2... alterações do metabolismo do colesterol, número 2 e 3 muito parecidos, a hipertensão e o tabagismo, e chegou na depressão. Então não podemos colocar o estresse nesse time. Nós não temos um aparelho, um sistema para medir isso muito bem, mas seguramente os conflitos sociais, a depressão, a ansiedade... Não, depois de separações, né, de divórcios, tem muito mais incidência, né? Seguramente faz parte. O que nós não sabemos é o tratamento, se o tratamento melhora isso. Tem outro tratamento para depressão. Para depressão. Ah, entendi. Nós temos alguns estudos que tentou fazer isso e não conseguiram demonstrar melhora. Um outro dado interessante é o chamado broken heart, coração partido. Coração quebrado. Onde uma situação de estresse momentânea, de tristeza ou mesmo de alegria, pode desencadear um quadro similar ao de infarto do miocárdio. Isquemia. Isquemia. Chamada angina, né? Isquemia, e o nome é esse mesmo, broken heart. E isso também está bem definido. Então, seguramente, essas emoções, quando não bem trabalhadas, podem ter consequências cardíacas graves. Puxa vida, eu fico assim, bastante convicto disso que você está me colocando, porque eu tenho lido muito sobre isso ultimamente. Eu tenho escrito muito sobre essa questão do vínculo familiar, do papel dos pais no desenvolvimento da criança. E os trabalhos internacionais feitos por gente séria nos países mais desenvolvidos do mundo, Suécia, Noruega, Dinamarca, Inglaterra, tem mostrado que essa falta de vínculo, esse sofrimento infantil por falta de carinho, de atenção, de respeito, está associado a muitas doenças. Uma delas são doenças cardíacas, inclusive hipertensão arterial, inclusive infarto, inclusive adolescentes com placas aórticas típicas da aterosclerose grave e que morrem de infarto. Agora, voltando para a criança, tem 2 estudos, mas o mais importante é o de Bogalusa, que é perto de New Orleans, nos Estados Unidos, aonde foram feitos sistematicamente necrópsias de crianças que morriam por qualquer razão, e sistematicamente foi avaliado o coração, as artérias encontraram. Somente a aorta, né? E encontraram doença aterosclerótica precoce nessas crianças. Mas o mais importante é que foi correlacionado esses achados de aterosclerose na infância com os fatores de risco tradicional para a aterosclerose. Então eram crianças que tinham mais obesidade, que comiam mais açúcar, mais gordura, tudo isso. Então, apesar da parte emocional ser importante, o grosso, a maioria das pessoas, ainda tem nos fatores de risco tradicional o seu problema. Até porque essas coisas vêm juntas, quer dizer, nós não podemos, quer dizer, a mensagem dessa minha frase é assim, não podemos em nenhum instante, por nenhuma razão, abandonar os fatores de risco tradicionais. Não, claro. Inclusive até porque na análise você tem que levar em consideração que essas pessoas angustiadas, ansiosas, neurotizadas, sofridas, tendem a ter distúrbios alimentares, né? Tendem a consumir mais, a fazer mais obesidade, a serem glutões, etc., como compensação das suas dificuldades. Isso é muito bem colocado. Eu acho que essa coisa é muito interessante.
Escuta, Otávio, e outra coisa importante que às vezes aparece para a gente na clínica pediátrica, as famílias também, são os distúrbios de ritmo cardíaco, as chamadas arritmias cardíacas, que podem estar associadas também à aterosclerose, podem estar associadas a problemas desse tipo, né? Aqui nós vamos... E aproveitando só uma coisa que o pessoal nosso da Abicílio fez uma pergunta, você podia responder no ar, que é muito interessante. E se a pressão baixa é ruim? Ou existe pressão baixa? Bom, a pressão baixa ela é muito importante, é grave em determinadas situações clínicas graves. Paciente que teve trauma, paciente que teve hemorragia, paciente que teve... Exato, isso é uma coisa. Infarto. A maioria das vezes que a pessoa está bem, está andando, e diz que tem pressão baixa porque teve tontura, sonolência, mal-estar, não é cardíaco. Tá certo. E o que mede é o seguinte: se a função renal está preservada, a pressão está boa. Tá. Então, vamos lá para a arritmia. Então, bom, nós temos algumas arritmias na criança. Arritmia, sem ritmo, né? Esse prefixo é negativo. Então, temos... Quando o coração não bate direitinho... Particularmente um tipo de arritmia, que são chamadas síndromes de pré-excitação. É a criança que está normal, não tem nada, de repente o coração dispara. A frequência cardíaca sai da criança em 90, 100, que é normal. Bebês têm 120 até? Pula para 200, 220, de maneira súbita. Isso pode regredir espontaneamente, por isso que chama taquicardia paroxística supraventricular. Pode persistir. E aí tem que tomar remédio? E pode necessitar muitas vezes de tomar remédio, às vezes fazer cardioversão elétrica. E ao examinar nós encontramos e fazemos um diagnóstico de síndrome de pré-excitação. Ou seja, tem um sistema de condução anômalo unindo o átrio ao ventrículo e que quando estimulado ele passa a conduzir o estímulo muito rápido. Aí eu tenho que fazer uma explicação aqui, traduzir o que ele disse. É o seguinte, o coração bate, o ventrículo e a aurícula por uma série de funções, mas ele tem um sistema de comunicação que passa ali pelo septo, né, que conduz o estímulo elétrico que determina as contrações. Esse sistema é mediado por uma série de coisas que a gente não vai entrar aqui, mas é meio complicado. Mas é esse sistema, nesse pedacinho que controla a frequência cardíaca, que faz com que quando você fica excitado ele bate mais depressa para te levar mais sangue para o cérebro, para você correr e fugir do perigo. Quando você está dormindo, descansando, ele sabe que você está em repouso, ele para, ele baixa. É um chamado sistema autônomo, né, que regula isso. As arritmias têm como foco e têm como problema, geralmente, essa estimulação, nesse nível. E o que ele falou de cardioversão é uma coisa que a gente, quando não consegue com remédio resolver isso, só com choque, e às vezes até com cirurgia, né? Você tem que entrar lá no Então eu deixo resumida só para dar uma explicada bem basal da coisa para você falar. Quando nós identificamos isso, nós fazemos o que nós chamamos de estudo eletrofisiológico. Isso. Se introduz um catéter, que é um fiozinho, dentro do coração, que ele vai mapear eletricamente o coração e determina se isso existe ou não. Se existir, você faz através de energia de ultrassom e destrói essa via anômala. Além disso, existem outras situações de arritmia frequente. Aliás, hoje em dia, né, Otávio, tem especialistas do coração que só mexem com isso, né? São caras que só trabalham com ritmo cardíaco, mais nada. Quer dizer, então, isso hoje é uma sub-área da cardiologia, chamada eletrofisiologia, e que pode identificar e tratar com muita segurança esses pacientes. Tá. E em crianças isso é comum? Isso é mais comum na adolescência e no adulto jovem, mas pode se manifestar na infância também. Porque às vezes a gente tem algumas queixas de crianças que chegam a um ritmo muito alto, aí você põe ela para repousar, ela melhora um pouquinho. Isso está associado com excitação? Por exemplo, crianças hiperativas têm mais isso ou não? É lógico que toda situação adrenérgica em que você aumenta a liberação de amina simpatoimética, adrenalina, facilita o aparecimento disso, né? Mas isso independe dessa... E é curioso, né? Você mesmo já disse aqui, as pessoas que são submetidas frequentemente a estímulos e que são atletas, correm e tal, depois de repouso costumam ter um coração batendo mais devagar. Por quê? Quando você pega um atleta e que ele está muito bem condicionado, e o melhor exemplo é o fundista, é o atleta que corre 5, 10, 15, 20 mil metros, ele aumenta a capacidade cardíaca, o estímulo vagal é grande
E a frequência cardíaca de base desses atletas bem condicionados é muito baixa. Eu diria em torno de 40 batimentos por minuto, em vez dos 60 batimentos por minuto que é o nosso. Vamos pegar esse finalzinho de programa e falar de terapia e de tratamento. Uma das coisas que eu, como médico, sempre penso, quando eu estou assim num congestionamento, num túnel dentro do trânsito de São Paulo, eu falo assim para Deus, Deus, agora não dá, não me dá um infarto agora, porque se der, você morre, né? E se você estiver aqui ou na Unicamp, você tem grande chance de escapar, porque você joga uma enzima e abre o coraçãozinho, abre a via, né? Bom, vamos falar disso um pouquinho, porque uma é uma vez coisa feito assustadora. A suspeita clínica de o que nós chamamos de síndrome isquêmica aguda, que é o infarto do miocárdio, que nós podemos dividir em dois grupos. Os que no eletrocardiograma têm uma supra de ST, aí nós sabemos que está ocluída a coronária. E o tratamento é abrir a coronária. Eu posso abrir a coronária com remédio, que é o melhor na hora de pôr ela na veia. Você joga na veia ou você tem que cateterizar? Na veia. Qualquer veia periférica. Qualquer veia periférica. Chega lá e abre. Putz, hoje, as unidades do SAMU dispõem desse medicamento. Isso é maravilhoso. E tem mesmo? Tem, atende o doente aonde ele estiver. E faz na veia. Faz o eletrocardiograma nessa hora, faz o diagnóstico. Se houver dúvida quanto à interpretação por rádio, eles encaminham o eletro a uma central, faz a interpretação e libera a utilização do remédio naquela hora. Agora, se o cara fizer sem ter certeza de que tiver elétrico, também não faz muito mal, né? Melhor fazer do que não fazer. Não, né? Infelizmente não. É esse o problema. Esse medicamento, como todos os medicamentos, tem uma série de colateral e nós temos que fazer a relação custo-benefício. Ele é muito útil em quem tem infarto, porque ele pode aumentar o risco de sangramento. Porque ele A outra alternativa é levar imediatamente para a sala de hemodinâmica, para o cateterismo cardíaco, faz o cateterismo, põe um catéter lá e com um balão dissolve ou quebra o trombo e coloca um stent no lugar. É chamada angioplastia primária. As duas formas de tratamento são muito eficientes, eficazes e seguras quando realizadas adequadamente. Se eu tiver, aí é importante aonde está o doente, atender um paciente com infarto agora e tiver certeza que eu coloco na sala de hemodinâmica e faço a angioplastia primária num período até 90 minutos, esse é o tratamento de escolha. Que, aliás, para o acidente vascular também, né? Se eu tiver incerteza disso, o tratamento de escolha é o trombolítico na veia. Então, num congestionamento dentro do túnel da 9 de julho, é melhor ter o trombolítico e injetar na veia. A gente dá vontade de andar com ele e você mesmo se injetar. Eu brinco com isso porque a gente que é médico tem esses medos, né? Dentro de um avião, por exemplo. Outro dia eu tive um paciente meu que, por graças a Deus, por sorte, era um menino muito alérgico, que tinha crises gravíssimas de alergia com um alimento, o ovo. E um dia que ele veio aqui, eu passei o adrenalina injetável, o EpiPen. Eu falei, olha, amanhã, mas doutor, precisa? Precisa, eu vou viajar. Não, leva no avião. Levou. No meio da viagem, o moleque comeu um negócio lá que começou a inchar, urticária generalizada, falta de ar. Ela lembrou do EpiPen que estava na bolsa dela, ela fez a injeção, salvou a vida do filho. Quer dizer, essas coisas a gente precisa lembrar, né? E em avião eles chamam muita gente, né? Mas se é um infarto, você não tem muito o que fazer, né? Manda o avião descer. Eu fiz isso uma vez num voo entre Recife e São Paulo. Uma mulher começou a passar mal, ela vinha até para o Instituto do Coração, eu era o único médico a bordo, aquela história, médico. Eu falei, eu não sou médico, eu sou pediatra. E era um infarto grave e ele parou em Salvador. E a mulher desceu em Salvador e tal. Mas é a coisa que a vida faz isso com a gente, né? Bom, vamos terminando esse programa aqui, Otávio, agradecendo a tua presença, mas queria te dar a palavra para você fazer um comentário geral filosófico aí da questão da cardiologia de hoje, das condições dessa luta e dessa briga imensa que está hoje no Brasil sobre onde é que se pode fazer medicina de bom padrão, o que falta de infraestrutura para a gente ter, não é só o médico, mas, por exemplo, trombolítico, por exemplo, cardioversão, por exemplo, diagnóstico bem feito, equipamento, como é que você vê isso? Olha, nós aqui temos duas vertentes. Uma vertente de prevenção dos eventos cardiovasculares, que aí vem desde a infância, mudança do estilo de vida fundamentalmente. E uma outra vertente que é o diagnóstico precoce e a conduta adequada
para os pacientes que têm síndrome isquêmica aguda, que é a principal causa de morte do país. Morrem 90 mil pessoas por ano de infarto. Por infarto. Por ano, 90 mil de infarto só. Então, nós temos que ter pessoal treinado para o diagnóstico, medicamento disponível em todos os locais de atendimento do paciente e centros de referência para fazer o tratamento invasivo do infarto e a complementação do tratamento com cateterismo, angioplastia ou cirurgia. Isso nós precisamos ter um sistema de saúde integrado que saia desde a prevenção e chegue na sofisticação do especialista. É absolutamente anacrônico alguém defender que você deve investir só no sistema básico de saúde ou só no sistema do especialista. Nós não temos nenhum sistema básico de saúde que evite o infarto. Nós só temos um que diminua e retarda o aparecimento. E nós não temos nenhum sistema de especialista que faça isso bem feito. Eu tenho que ter um sistema integrado, eu tenho que ter unidade básica de saúde funcionando, medicina de família funcionando, e eu tenho que ter um especialista, porque ele vai ter um infarto. E nesse especialista tem que ter infraestrutura, né? Quanto mais idosa fica a população, mais infarto a população tem, mais especialista precisa. Muito bom. Muito obrigado pela tua presença, né? Já vi que você tem algumas dúvidas com esse programa Mais Médicos. Mas de toda maneira é muito importante pensar que é preciso não só colocar médicos, mas tem que ter infraestrutura, tem que ter ajuda, tem que ter participação. Nós temos que ter um sistema integrado de assistência à saúde que englobe tudo. Eu me sinto muito desconfortável quando eu vejo uma defesa, vamos dizer, quase que passional do médico de família só, e não vejo a defesa do especialista. As duas coisas são fundamentais. São fundamentais, porque quando quem está no sistema de saúde da família tiver um infarto, quem vai tratar esse infarto? Quando tiver um derrame cerebral, quando tiver uma convulsão... Eu estou usando o infarto como exemplo, porque é minha área de atuação, particularmente. Quando você tem que ter raio-x, tem que ter laboratório, tem que ter infraestrutura, porque se eu vou dar 2 números só para não prolongar a coisa. A mortalidade do infarto hoje, bem tratado, no hospital, é de 6%. A mortalidade do infarto na cidade de São Paulo hoje é 21%. É isso aí. Muito obrigado pela tua presença, Otávio. E você que nos assiste, estamos aqui exatamente fazendo esclarecimentos populacionais, mostrando a opinião dos especialistas, dos médicos que eu trago aqui para conversar com vocês. Muito obrigado. Olha, divulguem esses conhecimentos. Reproduzam, passem para as pessoas amigas, passem e-mails, mostrem o nosso trabalho e o trabalho do Web Filhos, porque isso é fundamental para que a gente realmente possa ajudar a melhorar a saúde do nosso povo. Grande abraço e até a próxima vez.